Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Juliana, sou uma das trabalhadoras aqui do Ramatiz e uma eterna aprendiz. Hoje, então, venho junto com vocês fazer a reflexão do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Então, dentro do Evangelho, normalmente quando a gente faz as reflexões, eu gosto de explicar, existe uma ordem, né, para a gente ter esse entendimento de como funciona essa organização dos capítulos. Deixa eu só subir um pouquinho. Então, dentro do capítulo do 1 ao 4, normalmente é onde a gente entende o que é o Espiritismo. E aí depois a gente vai a partir do capítulo 5, como funciona como funciona a questão de o que é Deus, o que Jesus veio nos dizer, qual é a mensagem e como a gente vai utilizar esses instrumentos para que a gente possa permitir que as leis de Deus deixem reger a nossa vida, né? Para aqueles que acreditam e querem seguir essa caminhada. Então, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. O que ele quis dizer com o coração puro? No capítulo anterior, que a gente fala dos bem-aventurados, os pobres de espíritos, que foi falado na semana passada, o Evangelho nos sugere abrir a mente, que a gente possa abandonar as nossas crenças, né? Abandonar aquelas ideias pequenas, estar abertos para que novas ideias surjam, ouvir o nosso irmão, ouvir a ideia do outro, aceitar que as coisas vêm mudando, ter uma flexibilidade, trabalhar essa expansão da nossa mente. Esse capítulo, ele já vem nos explicar para a gente abrir o nosso coração e começar a purificar esse coração. E traz os exemplos do que seria esse purificar o coração. Não que a gente vá conseguir purificar e chegar a 100% da perfeição, mas ele nos dá instrumentos para que a gente inicie essa caminhada de uma forma mais leve, com fé e entendendo como funciona essa pureza de coração, então, que Jesus nos fala. As bem-aventuranças são todas tiradas do Sermão do Monte, sermão tão importante que Jesus preferiu todas as suas máximas. Então, a partir do capítulo 7, né, ele nos mostra esses instrumentos, e aí a gente, através do capítulo 8, a gente começa a entender o que Jesus nos trouxe através da mensagem da pureza. Então, eu vou usar o exemplo de uma passagem de Jesus que ele fala da pureza das crianças, onde ele estava reunido com várias mães que queriam a bênção para seus filhos. E estava reunido muita gente ali e ficou meio tumultuado. Então, os discípulos foram um pouquinho rudes com aquelas mães para que acalmassem as crianças. E Jesus ficou zangado com isso e deixou a seguinte mensagem: deixe vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, os abençoou, impondo-lhes as mãos. Por quê? Por que ele usou a pureza das crianças, né? Porque a gente sabe o quanto uma criança tem aquela simplicidade, acredita em tudo que, né, que a gente acaba falando, ela não tem aquele olhar da maldade. O que as crianças são e vem crescendo? Com o nosso reflexo, com aquilo que a gente vai ensinar a eles, né? Então, as crianças são educadas de acordo com aquilo que eles estão vendo. Então, eles vão seguindo os exemplos e vão levando em consideração, né, de acordo com a sua formação. Mas os pequenos, eles vêm com aquela pureza, aquela simplicidade no espírito, aquela humildade.
E Jesus coloca nesse capítulo essa importância dessa simplicidade no viver a nossa vida. A simplicidade agarrada com a humildade e o abandono do egoísmo. E aí, muitas vezes, a gente pensa em simplicidade nas questões materiais, numa pessoa se vestir mais simples ou ter menos materiais, né? E não é isso. Não é sobre essa humildade, essa figura de linguagem que a gente normalmente usa, né? É sobre o que a gente tem no coração. E aí tem outra passagem que Jesus coloca, que aquilo que sai da nossa boca é o que a gente tem no coração. Né? Onde ele fala da importância que ele foi cobrado pelos apóstolos não lavarem as mãos em um jantar, em uma reunião. Ele diz, o que entra na boca não faz tanta diferença. Agora, o que sai da nossa boca reflete o que a gente tem no coração. E aí, essa passagem, né, desse capítulo, que é um capítulo bastante extenso, nos faz refletir quais instrumentos que a gente pode, no dia a dia, estar modificando para que a gente comece a abrir e abandonar esse egoísmo, permitir que a humildade e a simplicidade entrem no nosso dia a dia. Então, eu trouxe uma mensagem de Chico Xavier sobre preservação, que nos traz um exemplo muito bonito sobre isso. Na preservação da segurança comunitária contra a violência, atendemos à caridade que lhe evite a eclosão. Onde te requisitem a opinião sobre determinados assuntos, fala para o bem, esquecendo o mal. Aceite como és, como o que sabes e como o que tens, caminhando, seguindo o limite dos teus próprios passos. Então, quantas vezes a gente quer estar sempre à frente, né? A gente está sempre querendo uma melhor casa, uma melhor roupa, mais dinheiro, mais bens materiais, e nós não estamos vendo como está sendo a nossa caminhada para chegar lá. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer, o quanto a nossa caminhada está sendo feliz. Ou eu estou sofrendo todos os dias. Todos os dias é um castigo para mim, né? Para eu acordar, ir trabalhar, conviver com a minha família. Então, é isso que Jesus nos fala. Como está sendo essa caminhada? Não clames por recursos maiores antes que o tempo te amadureça o raciocínio, a fim de que saibas repartir com os outros as facilidades de tuas próprias aquisições. Guarda a vida simples, de modo a não provocares a inveja destrutiva em determinados companheiros que ainda não possuem suficiente a compreensão para te aplaudirem os destaques. Quantas vezes a gente fica orgulhoso de algo que a gente conquista, de algo que foi tão difícil, né, desafiador para nós, e o nosso irmão não fala absolutamente nada, né? O nosso irmão, o nosso colega, ou a própria família não reconhece, e a gente fica esperando aqueles aplausos. Ele não pode oferecer aquilo que ele não tem dentro dele. E é aí que vem a pureza do nosso coração. E entender que se ele não está nos aplaudindo, não é por maldade. Mas como nos falta essa pureza, a gente sempre vai achar que é maldade. Que é inveja, que ele queria estar no meu lugar. Porque nos falta essa pureza. Nos falta o entendimento de saber que aquele irmão, ele não compreende esse passo. Ele não chegou aqui nesse ponto. E está tudo bem. Ele está dando os passos conforme ele pode. E cabe a mim ter a compreensão e a pureza de abraçar. É justo, sonhes com mais progresso e conforto. No entanto, não procure vantagens aos saltos,
nem te acomodes com clandestinidade, capaz de complicar os caminhos. Aqui, então, fala que a gente vai ver mais adiante sobre a porta estreita e a porta larga. O quanto, e a gente, normalmente aqui no Brasil, a gente usa o jeitinho brasileiro, de a gente procurar caminhos mais fáceis. Não que os caminhos precisem ser sofridos, mas todos temos a compreensão, muitas vezes a maioria, do que é certo e do que é errado. E no momento que eu sei que o que eu escolhi prejudica alguém, qualquer pessoa, prejudica se for a pessoa que está lá no semáforo, não é aquele caminho que eu vou seguir. Existe, não temos que agradar a todos, mas também temos que saber que não podemos prejudicar o nosso irmão. Pedir auxílio e ter fé que melhores caminhos irão se apresentar. Nas vias públicas, abstente de correr no encalço dos primeiros lugares, que talvez te comprometam a própria existência. Então, falando do cuidado, né, que muitas vezes não temos no trânsito, sempre pensando no nosso destino final. Responde com serenidade aos que te interpelem sobre qualquer assunto, mantendo, tanto quanto possível, a disponibilidade de quem deseja ser útil. Muitas vezes, pessoal, as pessoas querem nos auxiliar. E aí, aquilo que o capítulo anterior nos pede de abrir a cabeça, nós não permitimos esse auxílio. Não, deixa que eu faço. Não, eu sei. Tá, deixa. Né? E aí, a gente não permite que a pessoa simplesmente faça caridade e ofereça a humildade dela. Às vezes, aquela ideia não é a mais correta para a gente. Mas só de a gente permitir que ela fale a ideia dela, que ela coloque o que ela pensa, a gente está auxiliando o nosso irmão. A gente está permitindo a evolução dele. Porque quantas vezes nós nos ouvimos o que estamos falando e... opa, não é por aqui. Então, se a gente toda vez deixar o irmão se calar, não, deixa, não pode, não quero, não tenho tempo. Como é que a gente vai conseguir fazer a nossa evolução sozinhos? Quantas vezes nós queremos ser ouvidos? Nós pensamos que temos o controle do mundo e que se a gente não chegar lá em tal lugar e falar o que a gente pensa, nada vai se resolver. E quando a gente consegue falar e botar para fora, que alguém nos dá essa chance, aquilo dá um alívio. E por que a gente não faz com o outro? Por que a gente está o tempo todo impedindo que o outro fale a ideia dele, o que ele pensa? Aí que falta a pureza na gente, né? É dessa pureza que Jesus nos fala. De a gente estar sempre julgando o nosso próximo e perdendo a paciência. O mundo vem sofrendo repetidas crises de violência. Se a paz onde estejas, e por mais desafios que receba, as rixas e os problemas estéreis, dialoga com respeito e bondade, seguindo adiante em teu próprio caminho, sustentando, acima de tudo, a consciência tranquila com a bênção de Deus. Qual é o nosso melhor presente, né? A consciência tranquila. Como é bom quando podemos deitar no nosso travesseiro, estar com a consciência tranquila e não estar com aquele pensamento o tempo todo. Porque agimos somente com a cabeça, faltamos com a pureza no nosso coração e sempre achando que vamos poder controlar tudo ao nosso redor e muitas vezes esquecendo a fé. Né? Tem alguém aí acima, ou melhor, acima não, dentro da gente. Para finalizar, então, eu trouxe uma mensagem. Cada um de nós tende a ser concedente consigo mesmo.
Olhamos para nós mesmos com benevolência. Se alguma coisa de ruim acontece conosco, sempre temos a propensão de atribuir a culpa a alguém, a um destino ou a Deus. Nós nos recusamos a penetrar em nosso interior conforme a recomendação de Jesus. Em primeiro lugar, deveríamos avaliar a nossa própria atitude para com os outros e verificar constantemente se estamos agindo bem. Antes de apontar o dedo para os outros, devemos apontá-lo para nós mesmos. Em segundo lugar, devemos estar preparados para reconhecer os nossos erros e procurar corrigi-los. Muitas vezes isso é dolorido, mas quando a gente avança para o próximo passo, é muito bom. Traz uma paz no coração e a gente sente um abraço de Deus. Hoje é 1º de abril, eu não gosto de falar que é o dia da mentira, graças a Deus hoje ninguém me pegou, não houve, né? Fiz a minha oração, não gosto, mas eu gosto, foi pós-Páscoa, estamos iniciando o mês, né? Então, vamos pensar nesse recomeço diário, de o que a gente pode fazer nesse mês 4, já estamos no mês 4. O que a gente não fez até agora, nesse 2024, que iniciou cheio de boas promessas? Ainda dá tempo. Vamos lá, estamos no 1º de abril. Vamos aproveitar essa noite, que todos vieram aqui, buscar uma mensagem, uma reflexão e purificar o nosso coração e pedir que Deus nos auxilie na nossa caminhada. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.